A paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Mais uma vez estamos aqui na leitura bíblica comentada e somos agradecidos a Deus por esse trabalho. Já temos lido bastante livros da Bíblia e temos compartilhado basicamente para atingir principalmente aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade ainda de conhecer o texto sagrado. Hoje nós estaremos lendo Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 11. E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser: Por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele e logo o deixará trazer aqui. E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhes disseram: Que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhes tinha mandado, e deixaram-nos ir. O profeta Zacarias havia profetizado de que Jesus entraria em Jerusalém montado num jumentinho, um filho de uma jumenta. Então, aqui é o cumprimento, porque a palavra de Deus, ela tem o seu cumprimento. Ela não deixa de acontecer. Mesmo Balaão, quando foi chamado, para amaldiçoar o povo de Israel, ele lá no livro de Números, capítulo 23, versículo 19, ele fala: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando ele diz, ele faz. Quando ele fala, ele realiza. Então, na palavra de Deus estava escrita. Vamos cumprimentar aqui a Marivanda, que está assistindo. E quando ele fala, ele realiza. Deus, ele cumpre a palavra dele. Não é? E 6. Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhes já tinha mandado, e deixaram-nos ir. E levaram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele as suas vestes e assentou-se sobre ele. Interessante que Jesus não teve nenhuma cela para sentar, para entrar com mais conforto, né? Ele montou quase que no pelo, conforme se diz. Dizia: eu andei em cavalo no pelo, né? Sentado sem nada, só no pelo do cavalo. E Jesus assentou sobre as vestes, né? E jogaram vestes sobre o jumentinho. Jesus assentou-se sobre ele. E muitos estendiam suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam, dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Eles ovacionavam Jesus, eles vamos dizer, eles estavam prestigiando a entrada de Jesus
né? E falando, bendito, bendizendo o nome de Jesus, glorificando Jesus. 11. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como se fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. Olha bem, Jesus, quando ele entra no templo, o templo é um local de alteração. A paz, Claudete. Lugar de adoração. E ele entrou lá, ele começou a expulsar pessoas que estavam vendendo e comprando no templo, né? Derrubou as mesas dos cambiadores é que faziam o câmbio das moedas para a moeda oficial lá do templo. E as cadeiras dos que vendiam pombas. Então, o templo estava uma balbúrdia, né? Ainda nos dias de hoje, a gente vê, às vezes, o pastor ou o dirigente do culto, alguém que está dirigindo o culto, dá oportunidade para o pregador, né, da noite, da manhã ou da tarde, e aquela pessoa, antes de qualquer coisa, já diz que é autor de vários livros, que está vendendo, que um livro custa tanto, que o outro custa mais tanto, mas se comprar 2 ou 3, o preço modifica. Então, ali o púlpito, que é um lugar sagrado, fica um balcão de vendas. Isso não agrada a Deus. Deus não se agrada disso, não é? Nós estamos acostumados a ver isso. Aí Deus não se agrada disso. Quando alguém está no púlpito, é para falar a palavra de Deus. A palavra de Deus. É o que está escrito na Bíblia. Não é para fazer ali outra coisa diferente, não é? Nós já vemos que nos dias atuais, tem os dias comerciais, hoje tem dia. Antigamente só tinha dia das mães e dos pais, quase que só dia das mães. Agora tem dia dos pais, tem dia dos filhos, dia dos netos, tem dia disso, dia daquilo, e aí fazem essas homenagens. Meus irmãos, quem tem que ser homenageado no templo é o Senhor Jesus, porque foi Ele que morreu na cruz do Calvário por culpa nossa, assumindo a nossa culpa, o nosso pecado, né? E a gente vai chegar lá, vai homenagear outras pessoas, né? Eu já vi um dia dos pais, que fizeram várias coisas para os pais dali que estavam, foram homenageados, ganharam um pequeno presente, e eu não ouvi falar nada do Pai Celestial. Então isso é muito perigoso. E Jesus chegou lá, expulsou, conforme diz o outro, fez uma confusão, né? 17. E os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Ali o templo é casa de oração, é casa de adoração. Agora vem a pessoa lá e faz uma bagunça no templo, vem com conversa que não é compatível
com a glorificação, a adoração a Deus. Nós vamos no templo para adorar a Deus e para aprender de Deus. Dá oportunidade de Deus falar conosco, e Ele sabe a palavra que nós necessitamos, e Ele vai usar alguém. Mas nós, homens, temos poder de não aceitar a intromissão do Senhor. Não deixar Deus falar. Ao invés de Deus falar, quem vai falar vai ser eu. Eu vou falar, outro vai falar o que quiser falar. Né? Mas o púlpito é sagrado. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Está lá em Levítico. Então, nós ali é um lugar santo. Né? E Deus não se agrada disso, mas Ele vai tolerando. Porque para Ele, Deus não tem preocupação com o tempo. Tempo não é problema para Deus, para nós é. Esses dias meu cabelo era pretinho, agora já está ficando branco, cinza aqui e tal. E o tempo vai passando, a gente vai esperando, a Claudete está esperando passar o tempo para aposentar, a gente vai. Mas para Deus, tempo não conta nada. Tempo não conta nada. No Salmo 90, e em 2 Pedro 3,8, ele diz que um dia é igual a 1000 anos, 1000 anos é igual a um dia. Deus não tem isso aí, né? Ele diz aqui: a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração. Vocês não viram que está escrito isso? Que vai ser chamada a casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. Estão roubando o lugar do povo. Lá no tempo dele, hein? Não respeitavam nem Jesus físico. O Jesus em carne e osso. Eles respeitavam. Meu Deus, e agora que a gente não está vendo Jesus fisicamente, sente espiritualmente? Aí o templo pode se tornar um covil de ladrões. 18. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Jesus não dava mole não, meus irmãos. Jesus tinha uma palavra, a palavra dele é rigorosa, continua, porque a palavra dele é a palavra de Deus. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém, não. Ainda ontem eu estava começando o Deuteronômio, né? E no final do livro de Números, Deus fala para Moisés: ó Moisés, você vai até ver o lado ocidental, né, da terra prometida, mas você não vai entrar lá não. E Moisés foi insistir lá no versículo 26 do capítulo 3, e Deus falou: não me toque mais nesse assunto, você não vai entrar, e acabou. E Moisés gastou 40 anos sendo educado no Egito, 40 anos sendo educado no deserto, e 40 anos conduzindo o povo, mas não entrou, só viu. De um alto monte ele viu a terra prometida. Então Deus não brinca não, meus irmãos. Não? E aí o povo, os escribas e os principais dos sacerdotes, estavam de olho nele, porque eu temia. Eu falei: não, nós temos que dar um fim nesse cara aí, porque esse cara vai complicar a nossa situação. Mas o povo ficava admirado, o povo quer ouvir a palavra de Deus e precisa, todos nós precisamos. 19. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde a raiz. Aquela figueira que Jesus falou que nunca mais ninguém haveria de comer um fruto dela, ela secou-se. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou.
E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede receber, e tê-las-ei. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Meus irmãos, é algo que está faltando no meio da igreja, é perdão. É perdão. Amor. Está faltando. Na igreja tem inveja, tem dissolução, tem ilação, tem contenda, tem disputa. Meus irmãos, mas a igreja tem que ter perdão. A base é o perdão. Se eu não perdoar, Deus não vai me perdoar. Se você não perdoar alguém que ofendeu você, e não precisa a pessoa pedir perdão, não. Você já tem que perdoar. Levar o perdão. Em 2 Coríntios 5,18, diz assim: isto tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e deu-nos o ministério da reconciliação. Deus, ele derramou a graça. Ele mandou a graça para salvar todos os homens. Um abraço aqui para Olga Almeida. Então, o que acontece? O que acontece é isso. Ele ofereceu o perdão a quem o tinha ofendido. Mas nós, não sei se eu vou perdoar. Se vier me pedir, se você não perdoar, meu irmão, você não vai ser perdoado. Se você não for perdoado, você não irá ter um encontro com Jesus. Eu não irei ter um encontro com Jesus. Eu irei. Quem não perdoa, se eu não perdoar, você não perdoar, nós iremos para o Hades. Hades. Nós iremos para o inferno. E do inferno nós iremos para o lago de fogo. Então, é só ler a Bíblia que você vai ver. Temos que ter muito cuidado. Então, gente, é simples. Olha, ele fala aqui, ó. Ele fala aqui, ó. E quando estiverdes orando, não adianta orar. Se você tem alguém que você está com problema, que você tem que perdoar, porque aquela pessoa, que a gente só perdoa quem errou com a gente. Às vezes é duro perdoar, mas Jesus mandou perdoar. Deus manda perdoar. Jesus é Deus. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Se você tem um problema com alguém, liga para ele hoje. Pede perdão. Não deixa para pertinho da hora que você estiver num leito de morte, não. Que você pode morrer de uma outra coisa rápida, não dá tempo. Mas está escrito aqui. Como é que Jesus vai agir, eu não sei. Que é ele que é o Salvador, não sou eu. 27. E tornaram a Jerusalém, e andando ele pelo templo, os principais dos sacerdotes, os escribas e os anciãos se aproximaram dele e lhe disseram:
com que autoridade fazes tu estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? Mas Jesus, respondendo, disse: também eu vos perguntarei uma coisa, e respondei-me. E então vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou era dos homens? Respondei-me. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles arrazoavam entre si, dizendo, eles começaram a cochichar, a conversar entre si, e dizendo, se dissermos que o batismo de João era do céu, ele nos dirá, então por que o não crestes? Se, porém, dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. Então, ele, quando foi perguntado da autoridade, mas não interessava a autoridade que mandou, que de quem deu autoridade, quem que autorizou, com que autoridade, ou foi quem? Como é que foi? Quem que autorizou isso? Não era autorização, era eles verem o que estava acontecendo. A palavra que está sendo falada, a palavra que ele trazia, que confortava o coração, a promessa de vida eterna. Então, eles ficaram enrolados aqui. Jesus não respondeu diretamente, mas fez-lhes uma pergunta e falou, se vocês me responderem isso aí, eu respondo. Não tem problema nenhum. 33. E respondendo, disseram a Jesus, não sabemos. Eles quiseram se esquivar. Eles ficaram em cima do muro, conforme se ouve dizer. E Jesus lhe replicou, também eu vos não direi com que autoridade faço estas coisas. Amém. Que o Senhor continue abençoando-nos na continuidade desta semana, guardando-nos debaixo das suas mãos santas e preciosas. Tá bom? E amanhã estaremos, Deus permitir,